Olá, aluna! Olá, aluno! Nessa atividade, nós vamos dar continuidade ao estudo aí da nossa apostila 4. E para essa atividade de sala de aula invertida, nós vamos utilizar o material disponível no capítulo 29, que versa sobre as biomoléculas ou os compostos biológicos. Isto é, quais são as moléculas que estarão aí presentes em nossa alimentação. Bom, basicamente, se a gente for tratar sobre uma alimentação saudável, nós vamos encontrar tipos de moléculas, correspondentes aí aos tipos de nutrientes, que podem ser orgânicos ou inorgânicos. Então, nós vamos dividir essas classes para os nossos estudos, sendo aí que representantes dos nutrientes orgânicos nós teremos os carboidratos, os lipídios, as proteínas e as vitaminas. Enquanto aos inorgânicos, nós vamos abordar as questões dos sais minerais, ok? Então, dividindo cada uma dessas classes, nós vamos apresentar essas estruturas, fazer o reconhecimento dessas estruturas, ver o que define essas moléculas terem características orgânicas, ok? E assim, reconhecer cada uma dessas classes aí. Primeiramente, a gente vai começar pelos carboidratos. Bom, como que eu reconheço um carboidrato? A maioria de base orgânica vai ter em sua composição aí, no caso dos carboidratos, apenas átomos aí de carbono, hidrogênio e oxigênio, ok? Dessa maneira aí nós temos exemplos como a glicose, veja só, que é o açúcar encontrado aí em muitas frutas, a fórmula C6H12O6, veja só, carbono, hidrogênio e oxigênio. Nós também podemos ter a sacarose, tá certo? Veja a fórmula C12H22O11, uma fórmula maior, mais extensa, uma fórmula molecular aí, que é o açúcar de mesa, tá certo? O açúcar que a gente consome aqui, que é extraído da cana-de-açúcar. Essas moléculas, os carboidratos, elas são aí responsáveis diretamente pelo fornecimento de energia para o nosso corpo. Processo de produção de energia do qual a gente obtém aí, através da respiração celular. A fórmula para essa respiração celular, para essa produção de energia, é CnH2nO2 mais O2, que produz CO2 mais H2O. Isto é, o seu carboidrato que você ingere na sua alimentação reage com oxigênio, produzindo CO2 e água aí dentro do processo de respiração celular. Os carboidratos, eles dividem-se em classes aí. A primeira classe que a gente vai ver são os monossacarídeos. Veja o nome, mono. São os carboidratos mais simples. Exemplos aí nós temos a glicose e a frutose, tá certo? O importante notar é que a representação dessas moléculas, elas podem aparecer de forma cíclica ou linear, como a gente estudou no nosso capítulo de orgânica. Veja aí, por exemplo, para a molécula de glicose de forma C6H12O6, a gente tem a representação da sua estrutura linear, isto é, de cadeia aberta com seus 6 carbonos, e aqui a sua glicose, a glicose representada de cadeia fechada, estrutura cíclica da glicose. O que a gente observa aqui com relação aos outros grupos que aparecem aqui? Nós temos os carbonos, os hidrogênios, aqui nós temos o carbono, esse carbono assinalado de 1. Fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Essa função aqui a gente chama de aldeído. Portanto, quando a gente tem um açúcar aí com aldeído, a gente pode chamar ele de aldose, tá certo? Aldose. Aqui nós temos a função álcool, que é OH ligado ao carbono. Então, aqui outra função, álcool, álcool, álcool. E aqui nesse fechamento do anel a gente tem uma interação aqui, formação dessa estrutura fechada aqui com o oxigênio, estabelecendo uma pontezinha entre os nossos carbonos, tá bom? Então, são só algumas anotações aí referentes sobre essas estruturas. Da glicose a gente vê aí a sua molécula representada de maneira linear e a sua molécula representada de cadeia cíclica. Aquele é um representante dos monossacarídeos. Isso é uma única moléculazinha de carboidrato, chamada aí de glicídio. O que seria, então, portanto, um disacarídeo? É quando eu tenho a junção de dois carboidratos simples, tá certo? Nesta reação aqui. E a gente vê a formação aqui no caso de um disacarídeo, que é a união entre a glicose e a frutose. Veja só, 2 monossacarídeos
através dessa reação aqui entre esse grupo OH da glicose e o grupo OH da frutose, onde é eliminada essa água, e aí eu tenho a junção dessa estrutura formando então um disacarídeo. O disacarídeo sacarose, então, portanto, é resultado da união da glicose com a frutose, através dessa ligação aqui que nós chamamos de ligação oligosacarídea, tá certo? Quando ele vai ter, então, duas unidades de monômeros, olha só essa palavrinha monômero. Monômero refere-se a essa parte, uma parte é a glicose, outra parte aqui é a frutose. Então, essas aqui são as unidades que formam aqui, são os monômeros, as unidades monoméricas. No caso da glicose e a frutose, a gente obtém aí a sacarose. Então, nós vimos ali a junção de dois carboidratos simples, dois monossacarídeos, resultando na formação de um disacarídeo, ok? Agora a gente vai ver o que seria um polissacarídeo. Ó, veja o nome, polissacarídeo, é a junção de várias estruturas aí, né, várias partes monoméricas que vão resultar, por exemplo, na formação do amido. Veja que como a estrutura se repete várias vezes, a gente tem uma estrutura bem maior, né, uma estrutura bem mais complexa. Então, as estruturas dos polissacarídeos, elas são bem maiores. Elas são, aqui no caso, como o amido, são responsáveis aí pela reserva energética nos vegetais, né? Esses alimentos que possuem bastante amido, como o milho, a mandioca, certo? Então, nós temos aí essas estruturas aí. Aqui nós temos o amido, nós também temos como exemplo da classe aí dos polissacarídeos a celulose, tá certo? O glicogênio, que é a reserva aí energética dos animais, no caso, como nós. Em se tratando agora de outra função, que é os lipídios, está relacionado aí, né, com aquela parte oleosa, tá certo? Os lipídios, mais conhecidos aí como óleos ou gorduras, aí depende da classificação, óleo ou gordura, são em geral insolúveis em água, certo? Por que insolúveis em água? Insolúveis é porque eles têm uma extensa cadeia carbônica, veja só, essa extensa cadeia carbônica, que é constituída apenas por carbono e hidrogênio, e essa cauda bem longa, ela tem como característica, né, de ser hidrofóbica, tá certo? Ela não se mistura com água. É por isso que a gente fala que óleos, né, não se misturam com água, em função dessa extensa aqui, cauda aqui. No entanto, na ponta aqui a gente verifica essa função aqui, COOH, que a gente chama essa função de ácido carboxílico, tá certo? Essa função ácido carboxílico, por ela conter aí, esses oxigênios são conhecidos por serem portadores de cargas, eles têm uma capacidade aí de interagir com a água também. Então, no caso que a gente verifica aqui para um ácido graxo, que é o qual nós chamamos essa molécula aqui, que é o ácido linoleico, a gente vai ter aqui uma característica dessa parte dessa cauda de interagir com outro óleo ou gordura, tá certo? Será a parte aqui hidrofóbica, mas essa parte aqui, por ele ter esse oxigênio, ele interage com a água. Então, ele tem uma parte também polar, isto é, que interage com a água, que é essa cabeça, essa pontinha aqui hidrofílica, tá certo? Aqui o ácido linoleico, ele é conhecido também como o ômega 6, tá certo? Que a gente vê comumente aí, propagandas, né, sobre esse óleo, né, para ingerirmos na nossa alimentação. E aqui, por ter essa capacidade de interagir tanto com óleo ou com a água, no caso dessa molécula aqui, a gente chama ela de anfifílica, isso é, que ela tem essa dupla capacidade. Então, os lipídios, eles não são exatamente essa representação aqui é de um ácido graxo. A junção dos ácidos graxos vai formar para a gente essa classe aqui que a gente chama de lipídios. E a gente tem a distinção de lipídios entre óleos e gorduras, tá certo? Associado geralmente à questão dos óleos é que são de origens vegetais, tá certo? Como, por exemplo, o azeite, óleo de milho, óleo de soja, óleo de girassol. E associado aí à questão das gorduras,
nós teremos aí, né, representantes aí de origens animais, a banha, por exemplo, né, a banha suína ou a banha de algum outro animal, que serve como? Serve como reserva energética também para esses animais. Então, o que a gente falou? Que a gente tem uma extensa região hidrofóbica, ou seja, polar, por conter aqui esses carbonos, e uma região polar, que é essa cabecinha aqui do meu ácido carboxílico. Outra coisa que a gente pode destacar aqui é que a presença dessas insaturações, o que são insaturações? Neste caso aqui são as duplas ligações, confere, né, que a molécula tem essa torção. Se ela não houvesse essas insaturações, ela seria uma molécula com esse aspecto aqui nessa representação. Mas como ela tem a presença dessas insaturações, ele dá essa torção aqui na minha molécula, essa angulação. E a gente vai ver que isso define características físicas para as minhas moléculas. Então vamos lá, realmente o que seriam aí os lipídios, tá certo? Nós apresentamos ali a molécula do ácido graxo, certo? Os lipídios são junções de ácidos graxos, particularmente 3 unidades de ácidos graxos, formando aí o que a gente chama de triglicerídeos, tá certo? Os lipídios, então, são diferenciados entre si pela quantidade de carbono na cadeia aqui, né, do meu ácido graxo, ou pela presença ou ausência dessas insaturações. Então, como se dá aqui a formação de um triglicerídeo, tá certo? Nós temos aqui essa moléculazinha aqui do glicerol, que é um triálcool, quer dizer, tem 3 carbonos aqui com um grupo OH em cada um desses carbonos. E aí a minha molécula de glicerol, esse triálcool, interage aqui com diferentes ácidos graxos, certo? Que tem essa cabecinha aqui, COOH, do nosso ácido graxo, aqui representado aqui essa pontinha aqui de vermelho, que é essa cabeça. E aqui o que muda? O que é esse R1, R2 e R3? São as caudas desses ácidos graxos, tá certo? Que podem ser, né, diferentes aí, dependendo da estrutura do meu ácido graxo. Então, a partir da junção dessa extremidade aqui, dessa cabecinha do meu ácido graxo com esse grupo OH, do meu triálcool aqui, eu vou ter uma função aqui que a gente chama de triéster de ácido graxo, certo? Que é exatamente o nosso óleo ou gordura aí a depender. Então, como se dá a formação aí basicamente representado aí? Veja só, eu tinha ali o meu glicerol, aqui está representado somente 2 carbonos, vem aqui essa parte, essa extremidade aqui se junta, né? E veja só, o que é essa extensão aqui exatamente? É essa parte toda aqui apolar, tá certo? Que vai definir as propriedades aí do meu lipídio. Então, na verdade, o lipídio aí é um triéster, tá certo? É a junção aí de 3 unidades desses ácidos graxos. Então, eu posso estudar a composição dos lipídios pela sua composição aí desse meu triglicérido, ou então pelas unidades aqui fragmentadas dos meus ácidos carboxílicos, tá certo? Os ácidos saturados, como eu disse para vocês, eles vão ser encontrados mais associados aí a produtos de origem animal, peixes, leite, carnes, ovos, embutidos. Já os insaturados estão mais relacionados aí, né, a produtos de origem vegetal. Como eu disse para vocês, isso pode definir algumas características para a molécula, tá certo? Se eu tenho um ácido graxo, isso é uma extremidade daquela parte lá que a gente viu composta por carbonos, composta aí somente por carbonos saturados, isto é, apenas com simples ligação, eu noto que há um empacotamento melhor, quer dizer, uma junção melhor, né? Um acoplamento melhor entre essas cadeias. E se eu tenho, né, um grau de empacotamento melhor, de atração melhor, eu tendo, né, a ter compostos mais sólidos, tá certo? Que é aí os nossos as nossas gorduras de origem vegetal. Enquanto quando eu observo aqui, no entanto, quando eu observo a questão da presença, né, dessas caudas insaturadas, eu noto que o empacotamento ele não é tão perfeito, né?
o que gera aí um menor estado de agregação, tá certo? Entre essas unidades aqui. Então, portanto, né, o meu lipídio aí, eu vou verificar uma tendência dele ser mais líquido, certo? Que é aí o caso dos óleos vegetais. Então, quando a gente chama de óleo, a gente está se referindo à questão das cadeias insaturadas, tá certo? Notamos também, né, como a gente sabe já, que gorduras, né, que são saturadas não fazem tão bem a nossa alimentação. Já outros óleos, né, de origem aí vegetal e que são insaturados fazem melhor para a nossa alimentação, como, por exemplo, os azeites, o ômega 6, o ômega 3, tá certo? Alguns óleos aí de origem vegetal. É importante, né, haver que haja essas insaturações aí no nossa dieta, tá certo? Vamos ver essa questão aí, disponível na página 264. O que a gente vai ver é que ele me dá aí 3 moléculas, A, B e C, e pede para eu diferenciar qual classe que eles podem pertencer. No caso, a gente já viu aqui essas moléculas, então olha só. Note a molécula A, que é composta, né, de carbonos, oxigênio e hidrogênio aqui, mas fechada nessa forma cíclica, né? A gente já viu que isso aqui pertence a um carboidrato, tá certo? E aqui na letra C, a gente nota também a mesma estrutura, né, só que de maneira aberta, né, uma cadeia aberta. E aqui o que a gente nota em B? Uma extensa cauda aqui de carbonos, tá certo? Pertencente a, né, um ácido graxo insaturado, e aqui na extremidade essa função C-O-H, que nós chamamos de ácido carboxílico. Então as moléculas A e C pertencem a carboidratos e a molécula B pertence aí a um ácido graxo, né, formador aí, precursor aí dos lipídios, tá certo? Continuando aí, a gente vai ver essa questão dos aminoácidos, tá certo? Então nós já discutimos aí os carboidratos, os lipídios e agora os aminoácidos. Os aminoácidos são as peças que formam as proteínas, isto é, assim como nós vimos a questão dos ácidos graxos que formam os lipídios, nós temos os aminoácidos que formarão as proteínas. Entretanto, as proteínas são estruturas muito mais complexas, porque ela é resultado da junção de vários aminoácidos a algumas proteínas. Mas como é a estrutura básica de um aminoácido? Bom, a estrutura básica de um aminoácido, eu tenho um carbono central, que eu chamo ele de carbono alfa. Este carbono alfa, ele recebe essa designação porque ele é um carbono vizinho a este carbono aqui do nosso grupo ácido carboxílico, ou grupo carboxila. Como que é o grupo carboxila? C-O-O-H. Então aqui eu tenho a função ácido, eu tenho carbono alfa, e aqui também vizinho ao carbono alfa eu tenho o grupamento amina ou amino. O que é o grupamento amina? É esse NH2, tá certo? Ligado ao carbono alfa eu também tenho um hidrogênio. E abaixo dele eu tenho aqui a cadeia lateral que eu chamo de grupo R. E o que diferencia exatamente um aminoácido do outro é essa cadeia lateral. Então eu vou apresentar para vocês alguns tipos de aminoácidos que diferenciam um do outro exatamente por esse grupo R. Mas todos os aminoácidos têm essa estrutura básica. Um agrupamento amina, um hidrogênio e um grupo carboxila, tá certo? Vamos notar aqui o quê? Que os aminoácidos, eles são substâncias que a gente chama de caráter anfótero, tá certo? Não é anfifílico igual a gente disse lá sobre os nossos ácidos graxos. Anfótero aqui quer dizer que ele pode atuar tanto como um ácido quanto como uma base. Por quê? Porque nós temos essa função aqui que dentro da orgânica nós chamamos de ácido carboxílico, que tem caráter ácido. Esse hidrogênio aqui que está ligado com o oxigênio, ele é um hidrogênio ionizável, tá certo? Então ele permite aí, né, dar a característica de função ácido. E os agrupamentos aminas na química orgânica são notados aí por terem características bases, formam bases orgânicas.
Então, quando a gente refere-se ao caráter anfótero de um aminoácido, quer dizer que ele pode atuar tanto quanto um ácido, quanto também como uma base, tá certo? Apresentando aí os aminoácidos, é importante a gente destacar, principalmente aí antes disso na questão do corpo humano, né? Depois da água, a maior substância aí que faz parte da composição do organismo humano são as proteínas. Veja só, 18% do nosso corpo, né, é composto aí por proteínas, ou seja, vão ser compostos também, né, pela questão aí dos aminoácidos. Em seguida, aí nós temos os lipídios, as classes que a gente apresentou, aqui os carboidratos e outras substâncias orgânicas e inorgânicas. Orgânicas aqui a gente pode abordar a questão das vitaminas, inorgânicas a gente pode abordar a questão dos sais minerais, tá certo? Então essa é a composição típica aí de um ser humano. Note aí a importância das proteínas, né, que fazem parte do nosso corpo, seja de maneira estrutural, ou seja na nossa composição também genética, né, já que os nossos ácidos nucleicos aí são compostos aí por proteínas, pelas junções aí de bases nitrogenadas que vão dar a formação aí, né, do nosso DNA, por exemplo. Sobre os aminoácidos, há 20 tipos apenas de aminoácidos que são encontrados em proteínas. Como eu disse para vocês, a diferença está no grupo R. Este grupo R aqui está destacado deste ladinho aqui, então veja o carbono alfa, o nosso grupo carboxílico, o nosso grupo amina. E o grupo R ele pode ter 4 diferentes classificações. Ele pode ser apolar, como a gente já estudou também, não interage com a água. Ele pode ser polar do tipo neutro, ou polar do tipo ácido, ou básico ainda, tá certo? Eu vou só apresentar aqui esses aminoácidos diante aí dessa classificação. Então, no nosso primeiro grupo, a gente tem aí aminoácidos apolares, como, por exemplo, a glicina. Veja que a glicina, ela tem aqui o nosso carbono alfa, o grupo COOH, o grupo NH2, grupo amina, só que o grupo R lateral dela é outro hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Este carbono aqui é sim um carbono alfa, mas note que os grupos R aqui, o grupo R que é esse grupamento H, hidrogênio, ele é igual a outro hidrogênio que a minha molécula de aminoácido ela já carrega. Mas note que para os outros aminoácidos, como por exemplo a alanina, os 4 ligantes do carbono, isso é, o hidrogênio, o grupo carboxílico e o grupo amina, e aqui a gente tem um grupo CH3, os 4 grupos são diferentes e em todos os outros aminoácidos. Veja que aqui, então, nós temos grupo H e H, são 2 grupos iguais, mas nos outros casos nós temos 4 ligantes diferentes para cada carbono. Além desse carbono, então, com exceção da glicina aqui, ser chamado, né, de carbono alfa, eu tenho uma outra denominação para esse carbono, que é a denominação carbono quiral. O que é um carbono quiral? O carbono quiral é aquele que tem todos os 4 ligantes, certo? Já que o carbono estabelece 4 ligações, todos os 4 ligantes, um diferente do outro, certo? Nenhum dos 4 ligantes são iguais. Então aqui eu vejo moléculas de aminoácidos apolares. Veja como é que é a característica do grupo R, né, do grupo lateral. Eu só tenho aqui segmentos carbônicos, tá certo? Que sempre conferem à minha molécula essa característica apolar. Aqui eu tenho mais aqui, ó, tenho esse grupo que eu chamo grupo benzil, da fenilalanina, tá certo? Aqui triptofano, metionina, prolina, então eles têm os seus nomes aí. Esses todos são caracterizados como apolares, tá certo? Note também que para cada aminoácido eu tenho uma sigla, uma abreviatura aqui, né, de 3 letras. Por exemplo, fenilalanina é PHE, triptofano TRP, prolina PRO, certo? Então, para todos eles eu tenho essa representação aí. Exemplos de grupos, né, aminoácidos que têm os grupos R sendo polares neutros, eu tenho aí serina,
treonina, asparagina, glutamina. O que eu noto nesses polares neutros, né? Aqui eu tenho a presença de grupo álcool, aqui eu tenho a presença de grupo que eu chamo de grupo amida, certo? O que é um grupo amida? Eu tenho aquele NH2, o nitrogênio, só que ligado a carbono, e este mesmo carbono faz uma dupla ligação com o oxigênio. Essa função eu chamo ela na química orgânica de função amida, certo? A gente vai ver isso aí também na questão da formação da proteína quando eu junto os meus aminoácidos. Aqui eu tenho polares de caráter ácido. Veja só como é que é a estrutura de um aminoácido polar de caráter ácido. Aparece aqui que função para a gente? Aparece a função COOH, que é a função ácido carboxílico, COOH, ácido carboxílico, caráter ácido. Aqui eu tenho a função fenol, que também tem caráter ácido para a gente dentro da química orgânica. Aqui eu tenho uma função que eu chamo de tiol, mas não se prendam a essas classificações aí, só para a gente apresentar essas diferentes classificações aí. Polares de caráter básico, veja só, eu tenho aí os nossos grupamentos aí amina, que como também a gente comentou, né, responsável por conferir esse caráter básico, tá certo? Em compostos orgânicos. Aqui eu tenho grupamento amina, aqui também. Então nós temos aí lisina, arginina, histidina, todos os aminoácidos aí. Com relação aos aminoácidos, nós podemos dividir eles em duas classes, tá certo? O que eu chamo de aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Os essenciais são produzidos pelo organismo, já os não essenciais precisam ser ingeridos na alimentação. Então, como aminoácidos essenciais, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aminoácidos que são essenciais e os outros 11, isto é, todos esses aqui não são essenciais, né? Eu preciso de fazer a ingestão deles por algum alimento se eu quiser obter, né, eles no meu organismo, tá certo? Eu tenho essas duas classificações aqui entre aminoácidos essenciais e não essenciais para todos os 20 que nós observamos. Os aminoácidos se ligam um com o outro para formar as proteínas através de uma ligação que a gente chama ligação peptídica, tá certo? Vamos ver aqui como é que se dá a ligação peptídica. Então, dois aminoácidos vão se unir por meio de uma reação que a gente chama de reação de condensação, parecida com aquela que a gente viu nos carboidratos, quando a gente tem os monossacarídeos para formar os disacarídeos, que vão resultar de uma molécula, né? Vão resultar em uma molécula que a gente vai chamar de peptídeo, e na eliminação aqui de água e formação dessa função que a gente viu lá, que aparece nos aminoácidos, que a gente chama de amida. Então, como se dá a ligação peptídica, que é entre um aminoácido e outro aminoácido? Então, tem aqui a representação de um aminoácido qualquer. Veja aqui que sua extremidade eu tenho aqui o grupo ácido carboxílico, C-OH, e aqui um outro aminoácido qualquer, com aqui representado, focando aqui sua extremidade amina. De que maneira que se dá a ligação peptídica? Bom, um grupo OH aqui do meu ácido carboxílico interage aqui com um hidrogênio do meu grupamento amino. Nessa interação aqui ocorre o que? A junção desses dois grupos e a eliminação de água. A eliminação de água, ó, OH com H, H2O. E aqui ocorre a reação que eu chamo de condensação. Isso é, esse carbono necessita de uma ligação, assim como esse nitrogênio, e eu tenho a ligação aqui entre esse nitrogênio e este carbono, que é o que eu chamo de ligação peptídica. Então, a ligação peptídica é a ligação responsável pela junção dos aminoácidos e formação, né, de moléculas maiores, que são as proteínas. Mas quando eu tenho só a junção de dois aminoácidos, eu tenho um dipeptídeo. Quando eu tiver a junção de 3 aminoácidos, eu teria um tripeptídeo. E quando eu tenho a junção de muitos aminoácidos, aí eu tenho um polipeptídeo, que já são moléculas maiores e mais complexas, tá certo?
Então, veja só, como eu disse para você, o dipeptídeo é a união de 2, o tripeptídeo de 3, poli de vários, tá certo? Quando a gente fala desses polipeptídeos, veja só, as massas moleculares deles vão da ordem aí de 5.700 a 1 milhão de unidades de massa atômica. Então, nós temos aí polipeptídeos, são moléculas muito maiores, né, que aí sim eu vou chamar de proteína. As proteínas aí constituem a mais variada classe de moléculas naturais que desempenham as mais diversas funções nos seres vivos, né, nos organismos aí, ok? Então, essas moléculas mais complexas, as proteínas, que existem aí grau de organização. Esses graus de organização são divididos em 4. Eu tenho aqui a estrutura primária, que é quando eu tenho somente aí a sequência dos aminoácidos que formam uma determinada proteína, por exemplo, lisina, glicina, leucina. Então, eu tenho aqui a sequência de aminoácidos, que é a estrutura primária. A estrutura secundária de uma proteína é quando eu tenho esse enrolar aqui dentro dela mesmo, através aqui de interações entre os grupos amina e ácido carboxílico, que existem naturalmente, né, dentro dessas moléculas aí. Então, elas começam a interagir uma com a outra e começam a contorcer, a se enrolar. E eu tenho uma estrutura que é a estrutura terciária, veja só, a secundária está aqui representada. O que é uma estrutura terciária? Ela é resultante da interação entre os grupos R, aqueles grupos de cadeia lateral, que também ficam atraídos uns aos outros e começa aí a enrolar. Esse enrolamento aí de uma proteína a gente chama de enovelamento proteico, tá certo? E aqui eu tenho uma estrutura quaternária que existe em alguns tipos de determinadas estruturas proteicas, que é quando uma estrutura já formada de uma proteína interage com a estrutura de uma outra proteína. Então, aqui eu vejo essa proteína aqui formada e ela está interagindo com outra. Então, esse é um caso aqui da estrutura quaternária que é resultante da interação de outras proteínas. Para a gente ver aqui, por exemplo, nós temos a molécula de hemoglobina, que é resultante aí, né, resultado da interação entre 4 outras proteínas também já maiores aí. Então, essa hemoglobina, né, a molécula que transporta o oxigênio. Quando a gente vê essa representação aqui, essa representação é toda computadorizada, né? O estudo das proteínas é algo bem complexo, porque as interações aqui resultam, né, nesse enovelamento bem específico, bem detalhado. Não dá para representar a molécula em si. Então, o que a gente representa é através dessas fitas aqui enroladinhas, né, que são exatamente as estruturas referentes às proteínas, ok? Então, aqui nós temos a representação da hemoglobina, que é uma proteína aqui em sua forma quaternária. As proteínas, elas exercem bastante funções, por exemplo, podem ser estruturais, né, na estrutura das células, como células musculares, transportadoras, como no caso a gente viu a molécula de hemoglobina, a proteína de hemoglobina, que transporta o oxigênio, de defesa, como os anticorpos que atuam no sistema imunológico, ou no caso das enzimas, tá certo? Que é nosso mecanismo aí, né, para poupar energia e acelerar velocidades de reações químicas no nosso organismo, tá certo? Que exercem a função que a gente chama função catalítica, desempenhada aí pelas enzimas, que são proteínas, ok? Uma outra classe aqui, então, de alimentos que a gente vai ver são chamados de alimentos reguladores, que são as vitaminas e os sais minerais, tá certo? Então, essa é uma outra parte que a gente não vai dar muito foco, mas só apenas mostrar algumas estruturas. Eu chamo eles de alimentos reguladores. Há diversos tipos aí de vitaminas, tá certo? Elas são coauxiliares aí no desempenho de algumas funções.
por exemplo, na formação de anticorpos pela vitamina C, na produção dos ossos, como vitamina D, na parte estrutural, como o complexo B. Eu tenho aí vitaminas que podem ser classificadas em 2 subgrupos, grupos sendo hidrossolúveis ou lipossolúveis. Hidrossolúveis são vitaminas solúveis em água. Lipossolúveis são vitaminas solúveis apenas em lipídios, né? Em partes oleosas, tá certo? Aqui exemplo, a vitamina C, que eu chamo também, né, de ácido ascórbico, veja a estrutura, né? Importante notar que que vitaminas são moléculas orgânicas, tá certo? Outra vitamina que é a vitamina A, veja a estrutura aqui, né? Um extenso segmento aí de carbonos, ok? E os sais minerais. Os sais minerais são aqueles geralmente, né, substâncias que acompanham aí metais que vão desempenhar, né, são íons inorgânicos, minerais, como o próprio nome diz, que com uma pequena dose aí, né, são capazes de auxiliar no nosso organismo em diversas funções. Por exemplo, o sódio, presente no cloreto de sódio, né, um dos responsáveis aí pelo equilíbrio de fluido das células. Magnésio, na auxiliação da contração muscular. O zinco, cicatrização de ferimentos. Ferro, permite absorção e transporte de oxigênio, por exemplo, na hemoglobina. Então, a gente tem uma classe aí de sais minerais, certo? Ó, veja só, selênio, ferro, flúor, cobalto, sódio, cálcio, zinco. Olha o cálcio, encontrado muito no leite e alimentos de coloração verde escuro. Fósforo, e aqui com seus alimentos aí onde a gente encontra. Potássio, tá certo? Em leguminosas, frutas. Sódio e cloro que a gente encontra no cloreto de sódio, no sal de cozinha. O magnésio aí em cereais, frutas. O ferro que a gente encontra em alimentos também verde escuro, em algumas leguminosas. Carnes como o fígado. O zinco presente aí em peixes. O iodo presente aí em frutos do mar. O flúor em peixes. O cromo, que a gente encontra aí bastante nos cereais integrais. Selênio presente aí em camarão, carne, algumas castanhas, como por exemplo castanha do Pará, rica em selênio. O manganês em cereais, frutas e verduras. Agora, para a gente dar continuidade aqui na terminação da nossa atividade e propor depois a nossa sala de aula invertida, a gente vai fazer aqui a resolução dos exercícios do capítulo 29, bem rapidinho aqui, começando pelo exercício 6, tá certo? Disponível na página 270. Então, o exercício 6 ele diz o seguinte: é incrível pensar que basicamente 20 aminoácidos, né, que a gente viu combinados fazem o nosso corpo funcionar. O primeiro aminoácido conhecido foi a asparagina, extraída do aspargo, por isso seu nome. Em 1806, na França, em seguida vieram outros 19 aminoácidos restantes que conhecemos hoje em dia. Uma das composições mais simples é a glicina, que foi o primeiro aminoácido que a gente viu, que só tem a ligação ali com um átomo de hidrogênio, que é aquele grupo R lateral, né? Aquela cadeia lateral. Então ele pergunta em A o que são aminoácidos essenciais e em B explique como se forma a ligação peptídica e indique os nutrientes que dela se originam. Bom, os aminoácidos essenciais, como a gente discutiu, são aqueles que o corpo humano não é capaz de produzir e devem ser obtidos pela alimentação exclusivamente. E a ligação peptídica, né, é aquela ligação formada entre um grupo amino de um aminoácido e o grupo ácido carboxílico de outro. Então, essa ligação permite aí que os aminoácidos se liguem e originem aí as proteínas da maneira como a gente viu, tá certo? Nessa reação aqui que eu chamo de reação de condensação, onde uma molécula se junta à outra, e aí a eliminação de água, ok? Na questão 7, nós temos aí o seguinte enunciado: uma alimentação deficiente em vitaminas pode levar a sérios problemas de saúde. Explique que função essas substâncias exercem aí no organismo. Bom, elas são os alimentos reguladores, né? Desempenham funções
coauxiliares aí. A deficiência a gente chama de avitaminose, né? Quando a gente tem a deficiência de uma vitamina. Elas são cofatores aí em reações enzimáticas. Se elas não estivessem presentes no nosso organismo, essas enzimas elas seriam inativas, tá certo? Elas não desempenhariam nenhuma funções. Além disso, né, as funções das vitaminas variam de acordo aí com a enzima que elas se ligarão e podem, aí, como a gente viu, atuar na formação de anticorpos, na produção de ossos, tá certo? Como a vitamina D, a vitamina C, na produção de anticorpos. Então, elas exercem todas essas funções aí. Na questão 8, veja o seguinte, ele versa uma questão importante sobre a questão do colágeno, que comumente as pessoas têm ingerido aí, né, para evitar o envelhecimento. Então, veja só, a preocupação do ser humano com a saúde de modo geral contribui para um aumento de pesquisas de caracterização de alimentos, como também estudos de caso envolvendo dietas com base em pirâmides alimentares. Além disso, é nítido que, hoje em dia, o ser humano se preocupa além da saúde com a estética. O colágeno é a principal proteína estrutural do corpo humano, que garante a firmeza e elasticidade da pele. Muitas pessoas acreditam que a simples ingestão de alimentos que contenham colágeno seja a solução para os problemas causados pela carência dessa proteína. A questão é que, durante o processo de digestão, o colágeno se transforma em aminoácidos, que serão utilizados na síntese de proteínas para todo o organismo. Então, o que ele diz aí, ó? Letra A. Quais ligações são quebradas durante a digestão do colágeno? Bom, se é uma proteína, ele quebra as ligações peptídicas, né, que formam os aminoácidos. E em B, a ingestão de colágeno aumentará a concentração deste mesmo composto das células da pele? Não, não necessariamente, né? Como o colágeno, né, durante a digestão, ele é quebrado nos aminoácidos, os aminoácidos que a gente viu, né, na sua quebra do colágeno, ele pode ir, né, para desempenhar uma outra função de produção de uma outra proteína qualquer. Não necessariamente que ela é o colágeno. Então, a gente vê aí que a ingestão do colágeno ela não está relacionada diretamente à mesma produção dessa mesma proteína, né? Uma vez que ela é quebrada, esses aminoácidos podem formar uma outra proteína qualquer, utilizando aí esses tijolinhos aí que são os aminoácidos, certo? Então, essas são as considerações da questão 8. Aí tem a estrutura do colágeno, né? Que eu tenho aí uma sequência de aminoácidos, a moléculazinha, como é que ela é, e ela forma, né, essa fibra aí que é responsável aí pela elasticidade da nossa pele. Na questão 9, veja só, diversas pessoas realizam dietas sem recomendação nutricional. Uma das mais famosas são as dietas low carb, baixo carboidrato, nas quais diminui ou se anula o consumo de carboidratos com o intuito de não engordar. Discuta os problemas dessa dieta. Bom, os carboidratos são nossa fonte primária de energia, certo? A partir do momento que a gente evita ou não ingere carboidratos, nós vamos ter que ter vias metabólicas, né? Ou seja, processo de obtenção de energia através de uma outra molécula aí do nosso organismo. Então, que a gente viu que os carboidratos são fontes essenciais de energias para as células. Caso a pessoa não consuma a quantidade suficiente deles, o organismo produzirá energia por meio dos lipídios, que é a nossa reserva energética, ou de células musculares, promovendo aí um enfraquecimento do corpo e uma série de outros problemas aí que podem desencadear no nosso organismo por conta dessa dieta aí conhecida como dieta low carb, ok? Questão 10. Questão 10 versa sobre aí os carboidratos. A sacarose é um disacarídeo que compõe o açúcar comum, que é o açúcar que a gente chama de açúcar de mesa. Sobre essa substância, é incorreto afirmar que é formada por 2 unidades de monossacarídeos. Bom, a letra A aí está correta, né? Ela é formada, sim, pela união de 2 monossacarídeos, a glicose e a frutose. Letra B, possui alto valor energético, possui um alto valor energético, já que é nossa fonte aí, né? É formada por uma de glicose e uma de frutose? Exatamente,
né, que a gente viu que são os monossacarídeos que formam aí. Vou apresentar aqui as considerações da questão depois. E possui uma estrutura contendo uma longa cadeia carbônica insaturada. Não, isso aqui são características de quê? Uma longa cadeia carbônica insaturada são características de ácido graxo. Está presente em plantas como cana-de-açúcar e a beterraba. Sim, também. No Brasil a gente extrai, né, a sacarose da cana-de-açúcar, né? Em outros países ela é extraída, né, da beterraba, que tem um alto valor aí de sacarose também. Então aqui são as considerações das alternativas que a gente fez. E aqui, né, sobre a letra A é formada por 2 unidades de monossacarídeos, isso mesmo, né? E um deles é a glicose, como falado aqui em C, e a outra é a frutose, tal qual a gente apresentou lá na parte do referencial teórico, ok? Vamos agora para a questão 11, que diz assim, ó. Ele me dá aí 4 estruturas. Cite exemplos de alimentos que são ricos em nutrientes representados por cada uma dessas estruturas. Vamos fazer aqui uma identificação. Veja só, aqui em 1 a gente tem um carboidrato, né, de cadeia aberta, e aqui em 3 eu também tenho um carboidrato, só que de cadeia fechada. Aqui em 2 eu tenho aqui um aminoácido, e aqui em 4 eu tenho um dipeptídeo, tá certo? A formação aí de 2, né, aminoácidos aqui, né, a junção de 2 aminoácidos. Então veja só, 1 e 3 são monossacarídeos, presentes aí em açúcares, laticínios, por exemplo. Laticínios a gente pode comentar aqui a questão, né, da lactose, tá certo? Quando a gente verifica essa terminação em ose, aldose, pentoses, lactose, sacaroses, a gente refere-se aí, né, à classe dos carboidratos ou glicídios. E em 2 e 4, né, eu tenho aqui um aminoácido e aqui eu tenho um dipeptídeo. Por que eu verifico que é um dipeptídeo? Porque eu tenho uma molécula mais extensa e aqui eu tenho a formação desse grupamento aqui, amida. O que é o grupamento amida? É este carbono aqui onde eu estou marcando, que está ligado com um dupla O, né? E aqui com um NH. Formação aqui da função amida. E as proteínas são encontradas aí, né? Principalmente, por exemplo, a gente pode citar nas carnes, tá certo? São fontes aí abundantes de proteínas. Já na questão 12 aqui, ele pede, na página 271, ele pede para a gente identificar entre quais estruturas apresentadas aí, onde ocorre a presença de ligações peptídicas. Bom, a gente mostrou aqui, é na estrutura 4, né, que contém aqui a nossa ligação peptídica. Eu posso reconhecer aqui pela extensão desse aminoácido, né, ele só pode estar ligado a pelo menos um outro aminoácido, e aqui eu verifico, né, a formação da ligação peptídica e o grupamento que eu chamo de grupamento amida. Tá certo? Amida. Na questão 13, ele pede para a gente assinalar aí a alternativa incorreta. Então, veja só, a molécula 1 é um tipo de carboidrato, correto. As moléculas 3 e 4 contêm grupos amino em sua estrutura. A gente viu aqui que na 3, né, ela não possui esse grupo amino porque ele é um carboidrato. Grupos aminos são, né, notavelmente encontrados aí em aminoácidos nas nossas proteínas. Aqui a gente tem o grupamento amina, tá certo? Ó, só o nitrogênio ligado a carbono, que é este carbono aqui. Aqui não é função amina, aqui eu chamo de função amida, porque este nitrogênio aqui está ligado a este carbono, e este carbono faz uma dupla ligação com o oxigênio. Então, essa alternativa B está errada. Veja só a C. A estrutura 4 é um dipeptídeo, como a gente observou, está correta. A estrutura 3 pode formar disacarídeos? Sim, a estrutura 3, por ser um monossacarídeos, através daquela ligação oligosacarídeo, ela pode formar um disacarídeo. E a molécula 2 é um aminoácido chamado de valina. Se a gente retornar lá no nosso quadro, lá onde a gente apresentou os aminoácidos, a gente vai encontrar lá que este é o grupamento, o aminoácido valina.
onde eu tenho aqui esse carbono aqui, né, que é o nosso carbono alfa, que neste caso é um carbono também quiral, ligado a este grupo aqui que eu chamo de grupo isopropil, ok? Então, questão 13, letra B, né? Letra B. Questão 14. Quais estruturas apresentadas se referem à substância utilizada na respiração celular para gerar energia em nosso corpo? Bom, o que a gente utiliza para gerar energia no nosso corpo? São os carboidratos, que aqui mais especificamente nas estruturas 1 e 3, né, é representada a glicose, né, em sua forma linear e cíclica, foram mostradas aí no início da aula, tá certo? Que são especificamente aí utilizadas diretamente na produção de energia no processo de respiração celular. Questão 15, ele diz assim, o aminoácido triptofano é um dos precursores da serotonina no corpo humano, além de exercer outras funções relevantes no organismo. A serotonina está presente no sistema nervoso central, no qual atua como neurotransmissor envolvido na percepção da dor, no controle do apetite, do sono e do humor, entre outras funções. O esquema a seguir representa, de maneira simplificada, a transformação do triptofano em serotonina, tá certo? Então eu tenho aqui o triptofano, conversão dele aqui no 5-hidroxitriptofano. O que é adicionado no 5-hidroxitriptofano? Um OH, por isso que eu chamo aqui, né, de hidrox, nesse anel aqui, que é o anel benzênico, e depois a conversão aqui dele em serotonina via eliminação deste grupo aqui, grupo ácido carboxílico, C-O-OH. A respeito da transformação química apresentada e das substâncias orgânicas participantes, pode afirmar que, vamos lá, a resposta correta, a formação de ligação peptídica na primeira etapa do processo, bom, é falso, né? Não há aí nada que mostre uma ligação peptídica, correto? Em B, aqui já vai aparecer tudo, vamos comentar uma cada um. Em B, a estrutura do triptofano não apresenta heteroátomo entre carbonos. Falso. O que é heteroátomo? É um agrupamento, né, que não seja carbônico, um elemento que não seja carbono. Então, aqui no caso, no triptofano, a gente tem o nitrogênio entre este carbono e este carbono. O que me dá aí, né, que ele seja um heteroátomo. Letra C. Na segunda etapa do processo, a perda do grupamento básico presente nas estruturas anteriores. Na segunda etapa do processo, é essa passagem aqui do 5-hidroxitriptofano para a serotonina. O que a gente verifica é a perda desse grupo aqui, ácido carboxílico. Então, a perda de um agrupamento que, na verdade, ele é ácido, tá certo? Então, não, essa aí também está errada, fica na letra D aí. Apesar de a serotonina ser obtida a partir de um aminoácido, não há em sua estrutura o grupo carboxila. Então, a letra D aí, né, a gente pode ver aí que a serotonina, que é obtida através do triptofano, não tem aqui o grupo ácido carboxílico, ok? Ocorre essa perda. Então, a questão 15, alternativa D. Vamos agora para 16, observe aí a fórmula da leucina. Quais grupos estão presentes aí, né, nessa estrutura aí? Vamos lá. Amino e ácido, veja só, na 16. Eu tenho aqui um grupo amina e um grupo ácido. Bom, o grupo ácido é meio incorreto, tá certo? O certo é falar ácido carboxílico, tal qual em letra B. Veja só, amina e ácido, amina e carboxila. O correto, quando eu refiro ao grupo, é chamar ele de grupo amino, tá certo? Grupo amino. Então, a função se chama amina, mas o grupo se chama amino, tá certo? Então, só uma questão aí para a gente ponderar aí sobre essa maneira correta de dizer. Ficando aí letra B, grupo amino e grupo carboxila, ok? Função amina, o grupo se chama amino. Vamos agora aqui para 17, aí as considerações sobre esses grupos aí,
né? Aqui está o nosso carboninho, carbono quiral e carbono alfa. Questão 17, veja só. Quantos aminoácidos pode afirmar que suas moléculas se unem por ligação peptídica para formar proteínas? Aí está correta, né? 2. Para que ocorra a união de duas moléculas de um aminoácido, é necessária a adição de água. A gente viu que na ligação peptídica, condensação, ocorre remoção de água, né? Eliminação de água. Então, essa aqui errada, falta, ocorre aí, né? Liberação, remoção. 3. Os aminoácidos essenciais são sintetizados pelo organismo? Falso, né? Os essenciais não são aí sintetizados pelo organismo, né? Eu tenho lá os essenciais e os não essenciais, tá certo? E 4, apresentam caráter anfótero. Essa aí a gente viu que é verdadeira. Então está correto aí as alternativas 1 e 4, ok? Os aminoácidos essenciais são aqueles que eu preciso de ingerir aí como consideração aí, ok? Então 17, letra E, questão da UFTM, da Universidade Federal Triângulo Mineiro aí, questão também adaptada, ok? Questão 18 pede para a gente correlacionar aí algumas dos biocompostos que a gente viu com algumas funções. Veja só, relacione os itens da primeira coluna com as informações apresentadas na segunda. Então vamos começar aqui pela coluna 1, onde diz aqui no 1 item 1, proteínas, e a gente vai procurar aqui respectivo. A celulose é um dos seus representantes. Celulose, ose, termina em ose, um carboidrato, certo? Tá aí, né, nas plantas, né, a celulose, da qual a celulose a gente não faz digestão. Constituinte majoritário de óleos vegetais refinados. Óleos vegetais são lipídios, né, constituídos dos ácidos graxos. Contém bases nitrogenadas, né, referente aí à nossa constituição do nosso DNA, que é formado pelos ácidos nucleicos, e aí só sobra para as proteínas as várias ligações peptídicas. Então, ali é 1. Depois, carboidratos lá em celulose, tá certo? Aí a celulose, né, que é o polissacarídeo estrutural das paredes das células vegetais. Depois, ali, lipídios, constituinte, né, dos óleos vegetais. E, por fim, os ácidos nucleicos aí, para a gente apresentar aí as bases nitrogenadas que a gente conhece, né, são essas moléculas orgânicas aqui, no qual apresenta esses grupos nitrogênio aqui, né, o elemento nitrogênio, sempre aqui, né, fazendo parte desses anéis, né, dessas estruturas carbônicas fechadas. Então aqui eu tenho a adenina, a guanina e a citosina, que estão presentes aí tanto no DNA quanto no RNA. Então, se eu notar alguma coisa sobre ácidos nucleicos, eu estou me referindo aqui, né, ou melhor, se eu notar alguma coisa correlacionada aqui às bases nitrogenadas, eu estou falando aqui sobre os ácidos nucleicos. Ficando aqui a sequência correta da alternativa C. Ok? Na questão 19, diz assim sobre a remoção da lactose de leites e derivados. Esse processo ocorre, né, para que pessoas com intolerância à lactose, né, essa substância aí, não consumam esse produto. E como ocorre, né, como eu obtenho um leite ou um derivado do leite sem lactose, né, pela adição da enzima catalase, que quebra a molécula de lactose. Veja só que eu teria lactose, né, formando duas moléculas menores, tá certo? Duas moléculas menores através da lactose. As substâncias 1 e 2 produzidas na quebra da lactose pertencem aí a que grupo exatamente? Veja só, se eu tenho aqui, né, a quebra desse disacarídeo, por que eu sei que é um disacarídeo? Porque aqui eu tenho um anel, aqui eu tenho outro, né, dois anéis ligados através desse oxigênio, eu quebro em outros dois, então aqui eu tenho, né, a formação de exatamente outras duas substâncias aí, que são os glicídios, como eu disse no começo da aula, né? Os carboidratos também podem ser chamados de glicídios. Não confundam com glicerídeos, tá certo? Glicerídeos é outro.
lipídios não, polímeros não e aminoácidos não. Aminoácido, estrutura de proteínas. Então aqui, letra E, se eu quebro um, eu obtenho aqui 2 monossacarídeos também chamados aí de glicídios. Monossacarídeos, açúcares simples, tá certo? Questão 20 diz assim, ó, os lipídios são compostos aí com um importante valor nutricional, pois apresentam consideravelmente valor energético, transportam ácidos graxos essenciais e vitaminas lipossolúveis, além de serem aí parcialmente responsáveis pela estrutura de membranas celulares. Observe a estrutura molecular de 3 lipídios. A gente vai observar também essa composição dos lipídios nas membranas celulares na próxima questão. Okay? Então, vamos atentar aqui sobre essas estruturas aqui. Aqui eu tenho o ácido oleico, aqui o ácido esteárico e aqui o ácido eládico. Ok? Vamos ver com base em relação a esses compostos. Responda. Quais serão mais facilmente encontrados em alimentos de origem animal? Bom, animal, gorduras saturadas, isto é, que apresentam, né, somente simples ligação entre os carbonos. Então, na letra A, aqui eu tenho o ácido esteárico, né? Pois entre os ácidos aqui, os 3 apresentados, é o único que apresenta cadeias saturadas, como a gente discutiu. Letra B, qual é o nome do agrupamento polar presente nessas estruturas? Grupo carboxila, né? Função ácido carboxílico, grupo carboxila. E letra C, aponte uma função biológica comum aos lipídios. A função dos lipídios, né? Como eu mostrei para vocês, é resultado da formação aqui da junção desses ácidos graxos. A função deles é de reserva energética, tá ok? Então tá aí, questão 20. Agora vamos para 21, onde a gente fala um pouquinho sobre a composição da membrana plasmática, onde eu tenho aqui essa camada que eu chamo de camada fosfolipídica ou bicamada fosfolipídica, aqui nesse modelo que a gente chama de modelo mosaico fluido. Então, o modelo mosaico fluido, para explicar aqui, né, como que é a constituição da membrana plasmática, foi proposto em 1970, tá certo? O modelo prevê que a membrana possui, entre outras substâncias, 2 camadas de fosfolipídios, que a gente chama aí, né, da bicamada, com cabeças orientadas para os meios extracelular e intracelular. Essas moléculas estão em constante deslocamento, formando aí um modelo fluido. Então, antes da gente partir aqui para a representação, eu trouxe aqui uma outra esquematização da membrana plasmática, né? Ela é exatamente o que, se eu der um zoom aqui, né, eu tenho aqui a estrutura de uma célula, e aqui eu estou falando exatamente dessa paredinha aqui, né, da membrana celular, que divide o meio extra e intracelular. Como que é composta aqui, né, a membrana plasmática nesse modelo que eu chamo de modelo mosaico fluido? Veja só, eu tenho essas estruturas em amarelinho aqui, que eu tenho sempre uma cabecinha aqui parecendo um pirulito, uma cabecinha voltada para o meio externo da célula e outra para o meio interno. E aqui eu tenho, né, atravessando aqui, fazendo o que eu chamo de proteínas integradoras, as proteínas aqui situadas, né, entre essa bicamada fosfolipídica, tá certo? A gente vai ver por que eu chamo ela de fosfolipídica. Então, eu tenho aqui, nesse modelo chamado modelo mosaico fluido, exatamente o que? O fluido representa aqui essa camada aqui lipídica de gordura e as proteínas, né, representa aqui a parte do mosaico, né? Por isso que eu chamo de modelo mosaico fluídico. E aqui eu tenho outras estruturas pormenores aqui que também aparece aqui como colesterol, que é característico aí, né? Ele está na composição dessa membrana plasmática, mas somente em células animais, tá certo? Em paredes, em células vegetais, a gente tem outras estruturas aí que não seja o colesterol. Então, esse é o modelo mosaico fluido, mas detalhando especificamente aqui a questão da camada fosfolipídica, o que a gente tem? Veja só, a gente tem essa estruturazinha, como eu disse, que parece um pirulitozinho aqui com 2 perninhas, ele tem uma cabecinha e tem 2 perninhas. O que seria isso aqui? Veja só, na minha camada
Na minha membrana, né, eu tenho o meio extracelular, que é aquoso, né, que possui água, e o meio intracelular, que também é aquoso. Então, são essas cabeças que são polares que fazem o controle aqui de saída, né, e entrada de água, tá certo? Para o meio extra e intracelular. Por isso que elas precisam de ter aí essa característica polar através aí de canais, por exemplo, que podem ser proteínas, tá certo? Essa bicamada aí, ela regula, né, toda essa função aí de transporte através da membrana, de nutrientes, de gases, de água. Então, como que é a estrutura desse fosfolipídio aqui? Bom, a gente tem esse grupamento aqui, que eu chamo de grupamento fosfato, tá certo? Aqui, que é o responsável aqui pela parte hidrofílica, ou seja, que interage com a água, e essa cauda que é hidrofóbica, que é, veja só, um sequenciamentozinho de carbonos, né? Um longo sequenciamento de carbonos, que é essa estrutura aqui. E uma está conectada com a outra, né? Uma está ao contrário da outra. Em se tratando aqui, né, da composição do fosfolipídios, veja só, eu teria o glicerol, que eu apresentei lá no começo da aula, né, quando a gente estava falando dos triglicerídeos, mas aqui nos triglicerídeos, né, o fosfolipídio ele é um triglicerídeo modificado. Como assim? Nós temos aqui o triglicerol, e aqui nós temos, né, dois grupos, né, que são as nossos ácidos graxos que estão ligados aqui a esses meus oxigênios aqui do meu glicerol. Mas no outro carbono do meu triglicerol, eu tenho aqui, na verdade, né, no meu triálcool aqui, eu tenho um grupo fosfato e um grupo colina, por isso que eu chamo ele de fosfatidilcolina. Então, eu tenho esse grupo aqui que é polar, que é a cabecinha do meu fosfolipídio, e aqui eu tenho aqui, né, as minhas caudas aqui de ácidos graxos, que são de característica apolar. Então, um fosfolipídio, ele é, na verdade, né, um triglicerídeo modificado aqui, onde a gente tem somente duas cadeias de ácidos graxos, e este outro grupo aqui, né, fósforo, principalmente, que faz essa questão aqui da composição aqui polar, a minha cabeça aqui. Com relação a esse aspecto aí, essa composição, o que a gente verifica aí para o que foi mencionado aí nas alternativas? Então, vamos lá, ele pede para a gente somar aí sobre o que a gente disse. Então, nos fosfolipídios, a cabeça é polar, portanto, possui elevada afinidade por moléculas, como, por exemplo, de água, que é o que a gente viu, né? Então, essa aí está correta. Nos fosfolipídios, a cabeça é sim polar, então ela vai ter essa afinidade aí, né? Por isso que ela tem um meio, né? A cabecinha voltada para dentro e outra para fora da célula para controlar essa passagem. Em 2, o glicerol e o fosfato, que constitui a cabeça do fosfolipídio, unem-se por meio de ligações iônicas, permitindo a interação com centros metálicos de enzima, facilitando transportes para o intracelular. Incorreto. O glicerol e o fosfato, que vão constituir a cabeça do fosfolipídio, unem-se por meio de ligações covalentes, tá certo? Ó, ligação aqui, covalente aqui, exatamente entre esse grupamento aqui que a gente está falando, tá certo? No item de valor 4 aqui, a cauda dos fosfolipídios é hidrofílica, veja só, e interage com íons Na+, e K+, na membrana plasmática devido a seu caráter apolar, atuando no transporte de nutrientes para o interior. Aí está referindo-se sobre a bomba de sódio e potássio, íons Na+, e K+. Esse item aí está incorreto. A cauda dos fosfolipídios é hidrofóbica, né, formada aí por átomos, como a gente viu, de carbono e hidrogênio. Quem faz esse transporte de íons de sódio e potássio é uma proteína, como a gente vê aquelas proteínas integradoras que aparecem lá, né, representando o mosaico do modelo mosaico fluido, que fazem esse transporte, né, esse bombeamento de sódio e potássio, certo? Importante aí para estudar potencial de membrana. Então, esse mecanismo é feito aí através, né, de proteínas, ok? No item 8,
O caráter polar das moléculas de fosfolipídio sugere que a membrana plasmática seja eficaz e permeabilizante que impede a passagem de substâncias do meio extracelular para o meio intracelular. Incorreto também. As moléculas de fosfolipídios ela apresentam o caráter polar e apolar, ou seja, diferentes tipos aí de polaridades quando comparamos a cabeça com a cauda. E, na verdade, ele cria aí um material que a gente chama semipermeável, né? A membrana é semipermeável. E, por fim, 16, o fosfolipídio é uma molécula capaz de interagir com substâncias polares e também com substâncias apolares. O que está correto, como a gente acabou aí de corrigir no item 8. Então, a soma aí das corretas é o item 1 mais 16, uma questão um pouco mais complexa, sendo que o somatório aí da questão é 17, ok? 1 mais 16. E por fim, a questão 22, ele diz assim, ó, os peptídeos são formados pela combinação de aminoácidos por meio das ligações peptídicas. O aspartame, que é um adoçante aí cerca de 200 vezes mais doce que a sacarose, né, o açúcar de mesa, é um peptídeo formado pela combinação entre a fenilalanina, na forma de éster metílico, e ácido aspartico. Ele é formado pela ligação peptídea entre o grupo amino da fenilalanina com o grupo carboxílica do ácido aspartico, como a gente viu, que é uma molécula de água liberada na reação que se forma. Represente aí a formação, né? Onde que a gente vai ver exatamente a formação aqui do dipeptídeo, né? Entre o meu grupo OH, desse ácido aspartico, nessa mesma sequência, tá certo? Fenilalanina mais ácido aspartico. Então, primeiro esse, depois esse, apresente a estrutura do aspartame. Em A, a gente vai ter essa ligação aqui, formando o grupo agora amida, tá certo? E em B, indica a estrutura do aspartame na ligação citada, né? A função, como a gente viu aqui, a função amida que vai aparecer aqui é aí na ligação peptídica grupo amida, ok? Bom, espero que você tenha conseguido aí compreender o conteúdo. Na sequência, nós vamos apresentar a atividade da sala de aula invertida, versada aí, né, na proposta deste capítulo aí sobre os biocompostos. Obrigado por assistir essa aula.